arquitetura de pobre, é barraco espetado na beira do barranco. Ele vai levando a vida ao sulavanco, eu tô com dinheiro no banco. A cidade é o único lugar em que se pode contemplar o mundo com a esperança de produzir um futuro. Mas se criou toda uma liturgia anti-cidade. A cidade, porém, acaba mostrando que não existe outro caminho senão o socialismo. Quem disse isso foi o geógrafo Milton Santos, em uma entrevista de 2001. Hoje vamos conhecer um pouco mais do seu trabalho. Milton Santos foi um dos maiores renovadores da teoria geográfica no mundo, a ponto de ter ganhado um prêmio equivalente ao Nobel em 1994. Ele nasceu em Brotas de Macaúbas, na Bahia, em 1926. Em 1948, formou-se em Direito na Universidade de Salvador. Em 1958, obteve o título de doutor em Geografia na Universidade de Estrasburgo, na França. Foi professor universitário de Geografia. E com o golpe de 1964, foi preso por 3 meses e depois exilado. Entre 1964 e 1977, foi professor nas principais universidades da França, Estados Unidos, Canadá, Peru, Venezuela, Tanzânia na África. Em 1978, retorna ao Brasil e vira professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal da Bahia. Publicou mais de 20 livros sobre cidade, urbanização e teoria geográfica, mais de 200 artigos científicos e vários artigos em jornais. Das suas contribuições sobre o estudo de cidades. Desde seus primeiros estudos, ele procurou entender as cidades e o processo de urbanização dos países subdesenvolvidos ou do terceiro mundo, buscando criar categorias próprias para entender esses países, sem ser a mera aplicação de categorias estrangeiras. Assim, procurou comparar a urbanização de diferentes países no livro A Urbanização Desigual, em que mostra que os países subdesenvolvidos têm um processo específico de urbanização que não é a mera cópia atrasada do que ocorreu nos países industrializados. No final dos anos 70, formulou o conceito de formação socioespacial, em diálogo com o pensamento de Marx, colocando que as formações sociais ocorrem no espaço geográfico. Assim, consegue analisar a coexistência de diferentes tempos históricos no espaço. Em meados dos anos 80, escreveu: "As grandes cidades do nosso tempo são também o lugar onde a ética da competição e a pressão pelo status mais depressa conduzem ao individualismo. As grandes cidades passaram a estar marcadas pelo medo, que cria novos medos, sendo o maior deles o da pobreza e dos pobres. Porém, as cidades não são só isso. Precisamos procurar soluções nacionais que integrem aspectos econômicos, sociais, políticos, onde o ponto de partida e o ponto de chegada seja o cidadão." Milton Santos dizia que era difícil ser intelectual e ser negro no Brasil. Escreveu que ser negro no Brasil é frequentemente ser objeto de um olhar vesgo e ambíguo. Para a superação do preconceito e do racismo no Brasil, depende da conquista da verdadeira cidadania, como igualdade de direitos e como igualdade de forças. Ser intelectual no Brasil é difícil por ser um país avesso ao debate e ao confronto de ideias, disse uma vez. Ele se colocava como um intelectual compromissado com uma ação pública ao se envolver com os debates e sempre aceitar os convites para debater em universidades, em sindicatos e com os movimentos sociais. Chama a atenção em seu pensamento a ideia de contrarracionalidades, que são dos pobres, dos migrantes, dos excluídos, de todas as minorias. Podemos incluir aí também o sem-teto.
As contrarracionalidades são outras formas de se conceber a racionalidade, que se opõem às ideias hegemônicas. Milton Santos trabalha essa ideia de contrarracionalidades no seu livro A Natureza do Espaço, em 1996, e retoma essa mesma ideia num dos seus últimos livros, Por uma Outra Globalização, de 2000, que virou até um slogan político. Quem sabe mais, luta melhor. MTST, a luta é pra valer. Marmita debaixo do braço, passando